Amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo das Escrituras. Queremos abençoar os nossos queridos das outras comunidades e também todos aqueles que nos acompanham habitualmente. Que o nosso Deus possa nos dar segurança, proteção e um bom espírito de entendimento. Que a paz do seu Filho Jesus esteja nos nossos corações, hoje e sempre. Nós estamos estudando o livro de Hebreus. Hoje nós vamos ao capítulo de número 12. Pedimos aos nossos irmãos que nos acompanhem com a leitura. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós vimos aqui no capítulo anterior que o autor sagrado, ele faz uma lista dos grandes personagens da história dos hebreus, aqueles homens que suportaram provas de toda a natureza por causa das promessas que haviam sido feitas pelo nosso Deus. Eles foram perseguidos, massacrados, como o próprio texto afirma, e eles suportaram firmemente essas tribulações para que eles pudessem ver um dia o cumprimento da promessa. E o autor aqui de Hebreus, ele diz para nós que esses personagens são como uma grande nuvem de testemunhas que estão diante de nós e que nós precisamos nos lembrar da vida que eles tiveram, das provas que eles passaram, para que nós também venhamos a enfrentar com coragem as provas que ainda nós teremos que passar. Olhando para a vida que até agora nós temos e trazendo esta instrução aqui para os nossos dias, nós ainda não passamos nenhuma prova tão difícil, tão complicada. Vivemos, por assim dizer, até agora uma vida sossegada, uma vida tranquila. Mas isso poderá mudar com a chegada dos tempos do fim. Nós sabemos, pelas coisas que estão acontecendo na sociedade, que tudo indica que o tempo do juízo está se aproximando. E nesta época haverá, segundo as Escrituras, provas e tribulações para todo o povo de Deus, para judeus e para cristãos. Todos nós seremos provados. E nós vamos, nesse tempo, precisar nos lembrar desta grande nuvem de testemunha que estão diante de nós, pela própria história, testemunhas valiosas do Senhor, que mostraram qual é o caminho que nós temos que seguir para suportar essas dificuldades que virão. Nós precisamos ter em mente as promessas e evitar a todo custo que o mundo embarace a nossa fé, embarace a nossa caminhada com Deus. Ele diz no versículo 1 que deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E o pecado, ele está sempre perto de nós, porque o príncipe do mundo ainda é o diabo, é Satanás. E ele nos oferece a todo instante as tentações, oportunidades e embaraços que podem nos desviar deste caminho com o Senhor. Hoje nós vivemos num mundo onde nós precisamos trabalhar, ganhar o nosso sustento e de toda forma
nós estamos mais ou menos envolvidos com as propostas desse mundo. E será que nós não estamos nos envolvendo em demasia com as propostas e projetos do mundo e deixando de lado as coisas do nosso Deus? Como está a nossa família? Estamos preparando os nossos filhos para um futuro segundo os princípios do mundo? Ou nós já estamos pensando numa humanidade nova, no mundo novo prometido pelo Senhor, aonde os nossos filhos, aonde nós teremos que viver de uma outra forma, diferente desse profissionalismo que hoje existe no mundo como meta de todos os homens. As pessoas só pensam em ter uma formação adequada, uma formação superior, para que elas possam, nesse mercado de concorrência, se sobressaírem sobre os seus irmãos. É evidente que esse estado de coisa, ele não vai se sustentar por muito tempo. Temos que tomar uma decisão, não deixar que os negócios desse mundo embaraçem a nossa vida com o nosso Deus. Nós precisamos estar perto de Deus a cada dia, mais e mais, para que a nossa alma, ela, diante do crescimento do mal no mundo, ela esteja fortalecida, ela esteja firme e não se deixe embaraçar, não se deixe atrair pelo pecado que tão de perto nos rodeia. E o autor diz que é preciso ter paciência para andar neste caminho, nesta proposta que nos foi feita por Deus. Por que paciência? Porque temos um combate diário contra os desejos da nossa carne, contra as tentações que o mundo nos oferece. Este combate, ele necessita de muita paciência para que a gente tenha vitória. As provas, as dificuldades, os relacionamentos, todas estas coisas serão provadas. E nós teremos que suportar esses momentos difíceis tendo paciência pela fé no nosso Senhor. Ele diz para a gente olhar para Jesus. E ele diz, olha, Jesus é o autor e consumador da fé. Se Jesus é o autor da fé, evidentemente a fé que salvou o nosso pai Abraão e que justificou o nosso pai Abraão é a fé neste Jesus, que já existia antes de ter nascido no mundo. A palavra mesmo confirma que ele é o autor da fé em todos os tempos. Ele é o nosso irmão mais velho, é o primogênito da família de Deus. Não confundir com o unigênito. O unigênito é o verbo. É diferente. Jesus e o verbo são coisas distintas. O verbo falava pela boca de Jesus. Mas Jesus não é o verbo. Não fazer esta confusão é fundamental para que a gente não tenha nossa mente contaminada pelos conceitos do catolicismo. Ele disse que Jesus também, por aquilo que estava proposto, ele suportou até a prova da cruz, assentando-se à direita de Deus. Considerai, pois, diz o texto a partir do versículo 3, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O autor está aqui exortando a nós nesse caminho, dizendo, olha para as testemunhas. Veja o próprio Senhor, como ele enfrentou as afrontas, como ele enfrentou as suas tribulações, por causa daquilo que estava proposto, por causa das promessas do Senhor, do reino que será estabelecido na terra. Por ele, nós enfrentaremos qualquer dificuldade. Por causa do reino, porque somos o povo de Deus. Somos almas escolhidas há muito tempo, almas que estão sendo preparadas para um fim nobre, para que nós sejamos
sementes de uma geração de homens e de mulheres muito diferente da geração corrompida dos nossos dias. A palavra ainda diz, olha, não resististes, versículo 4, até o sangue. Isso significa, não fomos ainda perseguidos, não fomos ainda ameaçados, mas isso poderá ocorrer. Os indícios nas profecias é que o povo de Deus será perseguido no fim dos tempos. Que nós estejamos assim devidamente preparados. No versículo 5, nós vemos o autor chamando a atenção dos crentes daquela época. E evidentemente, essas admoestações, elas podem e devem ser aplicadas aos nossos dias. Ele diz, já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. A argumentação da palavra, que está em Provérbios, no capítulo 3, versículos de 11 a 12. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A palavra aqui de Provérbios, no capítulo 3, versículos 11 e 12, ela mostra que a gente precisa ser corrigido na nossa conduta. E essa correção pode vir por meio de tribulações. Evidentemente, se nós formos dóceis aos conselhos do Senhor, o Senhor não nos repreenderá. A gente vê aqui que a tradução feita nesta escritura utiliza aqui a palavra açoitar. Açoitar é bater, é espancar. Esses castigos podem ser substituídos pelo mesmo significado do termo repreender. Repreensão não significa espancar, bater, mas o tradutor aqui achou melhor colocar este termo açoitar. Para nós, a repreensão de Deus, ela pode ser branda, se nós formos dóceis aos seus conselhos. Mas se nós estivermos com o nosso coração endurecido, a repreensão do Senhor, ela poderá ser dura, com certeza. Porque o Senhor nos repreende porque gosta de nós, porque quer o nosso bem. Veja a argumentação dele aqui no versículo 7 e 8. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Veja que ele estabelece aqui uma imagem semelhante ao papel que o pai deve exercer na vida dos seus filhos. Os nossos filhos, eles já nascem com a necessidade de serem corrigidos. Os pais que deixam seus filhos crescerem sem correção, sem a devida educação, sem a orientação correta, ele está faltando com o amor de Deus. A palavra ela é muito clara, ela diz, mas que pai há que não corrija o seu filho? Os nossos filhos, eles nascem já precisando de correção. Evidentemente que correção não significa espancamento. Correção não significa varadas, chineladas. Dificilmente um pai tem necessidade de castigar fisicamente um filho. Nós podemos conversar, instruir. Raramente é necessário que um pai coloque um filho de castigo. Raramente. Mas pode acontecer de ser necessário. A nossa contribuição na formação, na instrução daquele filho, será tanto maior quanto mais a gente estiver perto de Deus e andar nos caminhos do Senhor. Se nós andarmos no caminho da disciplina, como diz a própria palavra, o Senhor não precisará nos corrigir.
E os nossos filhos, naturalmente, se sujeitarão a nós. Eles estão sujeitos a nós por causa da nossa autoridade, da maneira como nós também nos sujeitamos ao nosso Pai. Mas se nós não nos sujeitamos a Deus, nós não temos condição nenhuma para educar os nossos filhos. Eles não nos obedecerão. Se a alma que nasce na nossa família for uma alma que já traz alguns valores das outras experiências que a alma já viveu, ela pode não se desviar. Mas se a alma tiver necessidade de corrigenda, como é muito comum, com certeza, se nós não corrigirmos, se nós não tivermos disciplina diante do Senhor, se nós não formos obedientes ao Senhor, esta alma, mesmo com a nossa educação, ela vai se desviar. É como se nós não dessemos aos nossos filhos o exemplo de uma conduta abençoada. O que vale no processo educativo é o exemplo. Não adianta a gente falar e mostrar caminhos que nós não seguimos, evidentemente. Esta é uma autoridade de natureza espiritual. Pode-se dizer até uma autoridade moral, embora moral é uma coisa muito relativa, porque ela está sujeita à interpretação que o homem dá à conduta. As coisas de Deus, elas não mudam. Então, a autoridade de natureza espiritual, ela é muito importante no processo educativo. A palavra, então, nos diz, a partir do versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Quer dizer, não sois filhos legítimos de Deus. Se nós estamos sem disciplinas. Por que disciplina? Seria uma coisa semelhante à conduta do exército, em que existem muitas regras a serem obedecidas? Não, quando o Senhor diz aqui, são feitos todos vós participantes da disciplina, ele quer dizer que é da ordem divina. Isso significa que o universo tem uma ordem em si mesmo. E se nós somos chamados por Deus, nós precisamos entrar nesta ordem. Nós precisamos participar desta equidade de Deus, deste equilíbrio das coisas. Por isso a igreja deveria ser como uma oficina da alma, aonde a alma seria trabalhada pelos mais velhos, para que a alma pudesse conhecer qual é a ordem universal, quais são as regras, os fundamentos, o porquê nós devemos obedecer. Isso é importante, não só obedecer. A obediência cega, ela não produz o estado desejado por Deus de iluminação das consciências. Porque a obediência cega nem sempre entende por que está obedecendo. A igreja é um lugar onde nós precisamos buscar e formular as respostas para que as almas entrem em harmonia com o próprio Deus, com a própria criação, e elas possam viver em paz e realizar-se em plenitude. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos participantes desta disciplina. Todos são feitos participantes. Se nós não participarmos desta ordem universal, nós somos filhos bastardos. O que é o filho bastardo? É o filho ilegítimo. Não quer dizer que Deus está nos abandonando, mas estamos fora da proposta divina, e o resultado de todas as coisas que nós fizermos. Se estivermos fora dessa proposta divina, não será um resultado bom. Todas as coisas, elas tendem a dar errado para aqueles que vivem distantes do Senhor. No versículo 9, ele continua o raciocínio, versículos 9 e 10 e 11. Além
do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais a Deus, que é o Pai dos Espíritos, para vivermos, para termos uma vida correta, para termos uma vida em harmonia, uma vida em disciplina com Deus? Ele diz, nós reconhecemos todo o bem que os nossos pais nos fizeram, os nossos pais carnais. E ele então nos leva a refletir, e quanto ao Pai dos Espíritos, o Pai das nossas almas? Porque os nossos pais carnais, eles só nos deram o corpo físico, porque a alma já existia antes de nascer. Mas a alma, em algum tempo, a alma foi criada por Deus. Quando Deus criou o universo, Ele criou também todas as almas que são habitantes do universo. Nós falamos aqui de um universo que tem outros lugares habitados, não só aqui do mundo terreno. Então, o Pai dos Espíritos é o nosso Deus. Se nós reverenciamos e reconhecemos o bem que os nossos pais nos fizeram, como não vamos nos sujeitar de reconhecer o bem que o nosso Pai maior, Ele fez e está fazendo por todos nós? Aqueles, os pais da carne, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas o Senhor, Ele nos corrige para o nosso proveito. E olha a finalidade da correção, para sermos participantes da sua santidade. Amém? É o Senhor que está nos oferecendo gratuitamente a sua santidade. O que quer dizer isso? A imortalidade, a eternidade, que nós precisamos tomar posse dela, para que vivamos para sempre nas dimensões espirituais, nos céus da eternidade e também aqui na realidade, que é o mundo material, do qual nós também somos artífices, porque o mundo é o trabalho de construção das almas, seja ele um mundo bom ou um mundo com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas guerras e injustiças. Este é o mundo que nós construímos ao longo da história com a nossa participação de todos nós. Porque vivemos muitas vezes, passamos períodos de descanso, de conscientização na eternidade e voltamos novamente a viver num outro corpo, como um outro personagem, para continuarmos contribuindo com a construção da Nova Jerusalém. Participarmos, pois, da santidade de Deus é tomar posse da eternidade, é receber dele a imortalidade, é estar livre definitivamente até o fim da eternidade do domínio da morte e do domínio do inferno, que é o que traz sofrimento a nós. Na verdade, toda a correção que Deus faz, versículo 11, no tempo presente, não parece ser de gozo, de alegria, parece até ser de tristeza, mas depois, essas correções, elas produzem um fruto pacífico de justiça naquelas pessoas que são exercitadas por ela. Então Deus não precisa corrigir todos os irmãos, aqueles que já conseguiram entrar no caminho, que já estão em harmonia com Deus, não precisam de correção. O Senhor não vai corrigir aquilo que não precisa ser corrigido. Por isso ele diz, naqueles que são exercitados por ela. Se você está sofrendo, aguente firme, porque trata-se de uma correção do Senhor. Quanto mais perto do Senhor você estiver, menos sofrimento você terá. Com mais facilidade você enfrentará as suas provas e superará as suas tribulações. Ninguém sofre em vão.
Não existe erros na criação de Deus. Na obra de Deus, tudo é perfeito, até o mal. Eu faço a luz e faço as trevas, disse o Senhor. Eu faço o bem e faço o mal. Eu faço todas as coisas. Eu sou o Senhor. É a palavra de Deus. Se eu estou sofrendo, se eu estou no meio do mal, se eu estou no meio da enfermidade, se eu estou no meio da tragédia, em qualquer lugar onde eu esteja, Deus está comigo. Quanto mais eu me voltar para Ele, menos necessárias serão as correções. Portanto, diz ele, tornai a levantar as suas mãos cansadas, os seus joelhos desconjuntados, quer dizer, você que está cansado, você que está sofrendo, você que não está andando direito, fazei veredas, porque você tem que tomar decisão, fazei veredas direitas para os vossos pés, caminhos direitos para você andar, para que aquele que manqueja, que está mancando, não se desvie do caminho, antes que ele seja sarado, ele possa aprender a andar corretamente. Lembram os irmãos do Salmo quando diz que o Espírito nos tira do lodo e nos coloca sobre uma rocha firme, que é Cristo, e endireita os nossos pés, quer dizer, nos põe de pé de uma maneira firme e nos ensina a andar. É esta a imagem. É aquele que manqueja, aquele que está com os joelhos trêmulos, desconjuntados. Deus quer colocar de pé, Deus quer nos fazer andar retamente, Deus quer sarar as nossas doenças, as nossas enfermidades. Mas precisamos considerar o Senhor, obedecer o Senhor. Segui a paz com todos, a santificação. O que é a santificação? O processo de aprendizado. Segui a paz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Olha o que ele diz, tome cuidado, não se prive da graça de Deus. Ele diz aqui que o que pode nos privar da graça de Deus é a amargura. O coração amargurado, revoltado, ele gera em torno da pessoa todo um ambiente de natureza espiritual invisível, que pode inclusive prejudicar os outros irmãos. Veja o que ele diz, muitos podem se contaminar por esta amargura. Quando o nosso coração está pesado, está cheio de tristeza, de revoltas, nós contaminamos as pessoas que estão perto de nós. Irmãos, a palavra diz, olha, toma cuidado, porque isso faz você ficar privado da graça de Deus, destituído dela. Toda a palavra de Deus nos ensina. A igreja cristã, ela tem pouco conhecimento a respeito das coisas invisíveis. Mas quando alguém está com o coração obscurecido pela má influência, ele começa a pensar coisas negativas, pensamentos sombrios, pensamentos de morte, de desesperança. E em torno dele forma-se um ambiente de energias ruins, que proporciona a contaminação mental e espiritual. Isso nos priva, nos separa da graça de Deus. Precisamos nos vigiar para que nós não sejamos pegos com atitude mental dessa natureza, alimentada pela amargura.
ninguém seja devasso. De que devassidão ele fala aqui? Da devassidão do mundo, da sexualidade desregrada, da pornografia, de tantas coisas que o homem se envolve nos dias de hoje, o adultério, a vida sexual distante dos conceitos exarados das Escrituras Sagradas, daquilo que Deus determina, a união entre o homem e a mulher. A palavra diz para a gente se afastar destas coisas. Veja, irmãos, pode ser estranho até estarmos aconselhando tais coisas na igreja, mas nós estamos ligados ao mundo profano. Os nossos canais de televisão em casa nos oferecem a todo instante a prostituição. Os canais de pornografia estão disponíveis ali. É uma das maiores indústrias do mundo, a pornografia. É um vício de natureza espiritual que pode destruir a vida conjugal, a vida dos jovens. Nós precisamos combater essas coisas. Por isso o autor diz, ninguém seja devasso, ninguém se envolva com isso, com esse tipo de prática. Ninguém seja profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Vendeu a Jacó. Ele era o primogênito. Por quê? Porque ele não levou a sério a primogenitura. A primogenitura é uma coisa importante na família. Era naquele tempo. E deveria ser nos nossos dias, mas estamos tão afastados do Senhor que nem essas coisas nós nos preocupamos. O filho mais velho tinha uma responsabilidade grande na família, em conduzir a descendência. Inclusive, na falta do pai, era ele que assumia a autoridade diante da família. E a primogenitura que foi vendida por Esaú por um prato de lentilhas. Quando o autor diz, olha, não seja profano, ele quer dizer, não seja vulgar, não trate as coisas de Deus com vulgaridade. Elas são gravíssimas. Nós temos que ter posturas diante de Deus. Estamos na casa do Senhor, temos que ter posturas. Estamos na rua, temos que ter posturas diante de uma sociedade profana, de uma sociedade vulgar, contaminada por todo tipo de coisa vinda do diabo. Nós precisamos nos portar, precisamos nos expressar com seriedade. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Não chegaste, aqui o autor, ele lembra da época de Moisés e de como o Deus daquele tempo era um Deus apresentado de uma forma violenta, forte, de uma forma ameaçadora. O autor quer mostrar que o Deus que Jesus apresentou é muito diferente daquele Deus ameaçador de Moisés. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Lembrando aqui da passagem que está em Êxodo, no capítulo 19. Ele diz, não se trata desse Deus, não se trata de um Deus que está dizendo uma coisa que vocês não vão poder suportar. Nós precisamos lembrar que Jesus disse, o meu fardo é suave, leve. O meu jugo é fácil de ser carregado. O meu jugo é fácil de se submeter a ele. Não é difícil. Chegastes ao monte Sião,
É como se nós tivéssemos chegado à casa de Deus. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. Quer dizer, o Senhor abriu uma porta nos céus para que a gente possa entrar. E nós entramos nela quando tomamos posse da eternidade. E temos uma relação saudável com os anjos, com os arcanjos, com os espíritos ministradores, uma relação natural. Os anjos sobem e descem sobre os homens, que se converteram ao Senhor para ajudar, para assistir esses que hão de ser salvos. É isso que diz a Escritura. Não é verdade? Ou não? É isso que dizem as Escrituras. Chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos, a Assembleia Universal. Quer dizer, Jesus não está mais nos ligando a uma seita, a uma religião, a uma igreja, a uma sinagoga. Não se trata de algo de natureza privada. Jesus está nos colocando em contato com a Assembleia Universal de Deus. Isso significa que nós, ao aceitarmos Jesus, ao compreendermos os seus profundos ensinamentos, nós passamos a fazer parte daquela árvore da vida, daquela árvore que ele disse, vós sois os ramos e os galhos. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos e os galhos. Irmãos, deixamos de ser mortais para assumirmos a nossa condição de deuses. Vós sois deuses e todos filhos do Altíssimo. Eu penso que Jesus mudou todas as coisas. Ele chama a igreja não mais de homens que precisam ser salvos, mas ele chama a igreja dos primogênitos. Porque a primogenitura de Cristo, ela passa a ser nossa também. Paulo, ao falar da herança de Jesus, que o Cristo tem a nos oferecer, ele disse, são todas as coisas, todos os dons de Cristo são nossos dons, podem e devem ser exercitados em plenitude para que a vida seja universal. Não é uma vida terrena, temporal, humana, que cessará na porta do túmulo. Absolutamente não. Nós somos eternos, existimos desde o começo da história do mundo e continuaremos existindo enquanto o planeta abrigar vida. E olha que vai durar bastante tempo. Os irmãos podem ficar tranquilos. Ele chama então a igreja de igreja dos primogênitos e diz que o nome desses salvos estão inscritos nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que é muito melhor do que o sangue oferecido por Abel. Irmãos, é uma maravilha que está diante de nós. Os judeus, evidentemente, não entenderam esta mensagem, porque o Senhor não permitiu a princípio. Depois, quando a Igreja Católica criou o Jesus Cristo dela, que é o Jesus que não é o Messias, o Jesus Cristo não é o Messias. O Jesus Cristo da Igreja Católica é o próprio Deus encarnado, que encarnou no mundo. Esse Jesus não é o Jesus verdadeiro, mas os judeus precisam conhecer, eles precisam também se converterem ao Senhor, porque é o Messias deles, é o filho de Davi, não é um outro. Os judeus têm razão, o Jesus Cristo da Igreja Católica não é o Messias, é um Jesus Cristo criado por ela. Os cristãos não conhecem o verdadeiro Jesus, que é o Messias dos judeus, o filho de Davi.
Os cristãos precisam se converter ao Messias. E os judeus se converterem a Jesus. Porque este é o Salvador. Este é o enviado. Não virá outro, irmãos. Não virá outro. Olha quantas coisas estão diante de nós. Aos nossos irmãos judeus, eu quero dizer o seguinte: seria necessário que a nova aliança, todos os escritos, fosse uma grande fraude, para que Jesus não seja o Cristo, o ungido, o Messias, o filho de Davi. Seria necessário que todo o Novo Testamento fosse uma grande fraude, e admitir tal coisa lançaria dúvida, inclusive, na escritura hebraica. Nós precisamos entender que esta é uma única mensagem, enviada para um povo só. Os cristãos são idólatras. Os cristãos gostam de dinheiro, de riquezas, de prosperidade. Se assemelham muito aos samaritanos, que são judeus degenerados. E eles são mesmo almas de judeus degenerados, que se espalharam pelo mundo. Mas precisamos reconhecer forçosamente que o cristianismo é um movimento de profunda libertação. Ainda que tenha as suas dificuldades, os seus limites, nós temos que reconhecer que o Ocidente foi criado nas bases do cristianismo. E que apesar das grandes dificuldades e das perseguições e erros e equívocos históricos, houve um grande progresso. Não se pode negar. Por esta razão, nós anunciamos que cristãos e judeus, eles pertencem a um mesmo povo, uma mesma nação. Nós precisamos começar a costurar o pensamento. Não é tentar ajuntar sinagoga com igreja, não, irmãos. Não se trata de instituições. Trata-se de um novo pensamento que está chegando no mundo para juntar as casas de Israel, para fazer cumprir aquilo que está nos profetas. Jesus, pois, é o mediador de uma aliança nova. Não vejo por que a aliança antiga não possa ser substituída. Os judeus insistem muito na Torá e todos os mandamentos, em todas as regras. E nós concordamos. Achamos que o homem precisa mesmo andar nos caminhos do Senhor. Mas existem ensinamentos que são dispensáveis em face do progresso das coisas. O que interessa mesmo a nós são os mandamentos fundamentais. E Jesus, ele ensinou o caminho do amor. Se nós aprendermos a amar o nosso próximo com o amor de Deus, eu tenho certeza que nós cumpriremos toda a Torá. Cumpriremos todo o Evangelho. Se nós aprendermos a amar o nosso próximo com o amor de Deus. Jesus disse, é a lei maior. Se chegarmos ali, os mandamentos se estabelecem naturalmente, você nem precisa brigar com os seus maus instintos, os seus arrastamentos. O amor cobre a multidão de pecados, disse o apóstolo Pedro, e com procedência, irmãos. O amor é mais forte que o pecado. Se ele estiver dentro de você, naturalmente a lei se estabelece no seu coração, todos os mandamentos da Torá serão cumpridos. Eu penso que os grandes rabinos, os grandes mestres do judaísmo, sempre mostraram esse caminho. Aprendes a amar e todos os mandamentos que existem nas Escrituras serão colocados em prática. Evidentemente, não aqueles que ferem a lei do amor, porque ela é a lei maior. Não rejeiteis, para concluirmos, aquele que fala
Quer dizer, não rejeiteis a palavra do Senhor, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, que na terra os advertia, que era Moisés, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Ele mostra que a aliança de Moisés era da terra. É evidente que necessária há um tempo, mas que viria a ser substituída por outra. Ele chama Moisés aqui do homem terreno, que os advertia na terra. E diz, olha, aquele que é de cima veio advertir sobre as mesmas coisas. Toma cuidado, porque ele é de cima. A voz do qual moveu então a terra. Mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Mostrando que Deus se manifestou por meio do Verbo, que falou pela boca de Cristo. Ele diz, é de cima, e vai comover não só as coisas terrenas, mas também as coisas celestiais. Novos céus, uma nova terra, no dizer do profeta Isaías. A transformação que nós estamos participando é algo além da imaginação humana. O mundo velho vai morrer. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, visíveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, que as coisas passageiras sejam tiradas, para que as eternas possam ser estabelecidas. Lembram os irmãos do primeiro tabernáculo, que ele seja retirado para o estabelecimento do segundo, que a nova aliança seja aquela que ocupe o lugar da velha aliança. Isso não destitui Moisés, os profetas, a Torá, de maneira alguma, irmãos. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, falando do reino do Messias, retenhamos a graça pela qual passamos a servir a Deus de maneira agradável, com reverência e piedade, quer dizer, vida em amor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nosso Deus é um Deus que, semelhante a um fogo, ele queima aquilo que não serve, ele purifica aquilo que serve. Ele trabalha a nossa alma, os nossos espíritos ao longo da história, para que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho, a imagem de Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Davi. Irmãos, que nós sejamos abençoados com essa palavra, nós sejamos abençoados pelo Espírito de Deus, todos nós, as nossas famílias, que a gente tenha oportunidade de participar efetivamente deste reino, que, conforme diz aqui o autor sagrado, ele não pode ser abalado. O reino do Messias, o reino de Deus, será estabelecido na terra, nada poderá impedir. Nós queremos participar desse reino com os nossos filhos, com as nossas famílias, que Deus nos ajude, que Ele nos ajude a salvar os nossos amados, aqueles a quem nós desejamos que não sejam tragados pelo turbilhão da morte. Que a paz do Filho de Deus, do Senhor Jesus, o nosso Salvador, permaneça com toda a comunidade, permaneça com os irmãos que estão em outras cidades e que têm acompanhado os nossos estudos. Que Ele nos guarde de todo o mal e perigo que vem sobre este mundo. Que a paz dele esteja sempre, constantemente, na profundidade dos nossos corações. Amém.